marcar um gol, misericórdia, era o pior atacante do mundo. Não pode ser assim, galera. Olha, a gente agora vai falar sobre o Asa, porque já que o assunto do programa de hoje é tempo, o Asa tinha tempo que não disputava uma Copa do Nordeste. E em 2026, a equipe alvinegra estará de volta 13 anos depois a disputar a fase de grupos da competição. Inclusive, nossa equipe foi atrás de um cara que estava lá em 2013 e disputou também a grande decisão com a camisa alvinegra. Bora ver. O Asa voltará à Copa do Nordeste em 2026. Após 13 anos de espera, a equipe arapiraquense está de volta à maior competição regional do país. Da última vez, a equipe fez uma grande campanha, chegando na final. E sobre essa final, um especialista com a camisa do Asa do assunto é o Cal. Agradeço a Deus por ele ter nos proporcionado muitos momentos bons no futebol. E um deles foi a gente chegar à final da Copa do Nordeste, vestindo a camisa do Asa, como você falou. Após 13 anos, né, o nosso Asa está retornando à Copa do Nordeste, fase de grupo. A gente fica muito feliz, não só o Cal, mas toda a cidade, a torcida, a diretoria. O Fantasma do Agreste fez uma campanha de altos e baixos em sua última participação no regional. Passou na primeira fase em segundo lugar com 9 pontos, atrás do Vitória, que somou 13 pontos em um grupo que ainda contava com América de Natal e Salgueiro. Nas quartas de final, eliminou o ABC em Arapiraca, vencendo por 2-1. Na semifinal, o alvinegro protagonizou um dos maiores capítulos de sua história ao eliminar o Ceará por 1-0 com o gol de Léo Gamalho em pleno Castelão lotado. Momentos que Cal relembra com orgulho. E a gente estava lá para ir aquecer e eu lembro que estava em Campina Grande, estava tendo Campinense e Fortaleza. E a gente escutava não dos atletas do Ceará, nem da comissão técnica, mas algumas pessoas que estavam ao lado ali da arena, falando já da grande final, que era Fortaleza e Ceará. E a gente subindo para o aquecimento, a gente viu o resultado que o Campinense tinha tirado Fortaleza. E aquela liqueira não também nos deu uma energia muito boa, né, para a gente fazer um grande jogo. E a gente tinha condições de fazer um grande jogo ali e sair com a classificação. Sabia da dificuldade que era, mas o nosso grupo era um grupo unido, um grupo fechado. E a gente fez aquele jogo lá que ficou na história. Com 11 temporadas defendendo o Asa em 3 passagens pelo clube, Cal deu a dica de como o Fantasma deve montar o seu time para buscar o sonho de retornar a uma final de Copa do Nordeste. Já que em sua última participação, o alvinegro bateu na trave ao perder a final para o Campinense. Primeiro, o Asa, montar um time, né, de guerreiro. A gente sabe que a Copa do Nordeste é difícil, mas eu, na minha carreira inteira, né, eu sempre tive isso dentro de mim e passar para os demais atletas, quando a gente ia subir para os jogos, né, que a gente não tem que pensar só resultados dentro de casa. O time que quer chegar, ele tem que fazer as suas obrigações sim dentro de casa, mas da mesma forma que joga dentro de casa, ele tem que ter esse espírito de vontade, de garra, de querer vencer também jogos fora, porque Copa do Nordeste é difícil, não adianta só querer os jogos de casa, vai classificar, não. Vai ter que fazer grandes jogos também fora. No futebol não existe adversário fácil, né, mas como você falou, os considerados grandes do Nordeste, né, possivelmente não terá na Copa do Nordeste, mas não quer dizer que vai ser fácil chegar. Como falei, para chegar tem que montar um time de guerreiro mesmo, realmente jogadores que venham comprometidos para vestir a camisa do Asa, né, fazer um grupo fechado, unido e cada jogo, né, se dedicar e se entregar como fosse uma final. Eu deixo esse recado para todos os atletas. Quer ser campeão? Encara todos os jogos como final mesmo. Aí assim faz uma grande campanha e o Asa tem grande chance de chegar mais uma vez na final. Rapaziada, 13 anos depois, o Asa está mais uma vez entre os grandes do Nordeste e com muito merecimento, inclusive, porque foi no campo, não teve aquela situação de ranking nem nada disso. O Asa se classificou por ter sido vice-campeão alagoano da temporada 2025. Inclusive, a gente tem um telão aqui para mostrar os times, por enquanto, classificados para a Copa do Nordeste, porque como houve uma mudança aí no calendário da CBF, tivemos algumas alterações no número de clubes, acabou aquela história de pré-Copa do Nordeste também, e as classificações são baseadas exclusivamente nos campeonatos estaduais. E outro ponto importante, os times que vão jogar Libertadores ou Sul-Americana do ano que vem não podem disputar a Copa do Nordeste. Esse é o regulamento novo dito aí pela Confederação Brasileira de Futebol. Então, temos aqui a lista. Alagoas terá CRB e Asa, a Bahia com Bahia, Vitória e Juazeirense, só que se o Bahia for para uma competição da Conmebol, entra uma outra equipe, essa equipe seria o Atlético de Alagoinhas. Ceará, Fortaleza e Ferroviário. O Ceará também pode sair dessa brincadeira e entraria o Maracanã. Maranhão com o Maranhão e o Imperatriz. Paraíba vai ter o Souza e o Botafogo. Pernambuco, Sport e Retrô. Não teremos o Náutico, tampouco o Santa Cruz.
por incrível que pareça. Piauí terá o Piauí e o Fluminense do Piauí, Rio Grande do Norte, América de Natal e ABC. Faltou Sergipe aí, mas Sergipe é Confiança e Itabaiana. Senhores, ninguém aqui vai colocar o Asa como um favorito ao título, porque a gente sabe que vai ter equipes muito fortes, Fortaleza, Sport, até o próprio Retrô, que pode chegar com força, Vitória e tudo mais. Mas estar lá, Léo, é importante acima de tudo, mesmo que a campanha não seja uma campanha de chegar na final, disputar o título? Claro, com certeza. Voltar a participar da Copa do Nordeste para o Asa e já entrar assim numa fase de grupos, não tem mais aquela pré-Copa do Nordeste, já figurar numa fase de grupos, é muito importante, principalmente para o clube, para a estruturação do clube. Você vai participar e receber grandes jogos lá em Arapiraca. Quando eu falo em grandes jogos, pode cair aí jogos com o Ceará disputar o Sport, né? Então, assim, são jogos, o próprio Fortaleza. Então, assim, a cidade volta a receber grandes clubes, principalmente numa competição que tem uma grande força agora no cenário nacional, no calendário, que é a Copa do Nordeste. Então, muito importante para o Asa entrar nessa fase de grupos. Acabou aquela pré-Copa do Nordeste, que muitas zebras apareciam naquela pré-Copa do Nordeste. Alagoas é exemplo disso. Então, assim, o Asa volta com força, com um calendário fechadinho em 2026 e logo no início desse calendário tendo aí uma Copa do Nordeste muito importante para o clube e para o torcedor do Asa e toda a cidade de Arapiraca. O Madison, o Asa agora dá uma carimbada, bate o pé na porta e eu estou de volta. Eu sou o Asa, estou aqui entre os grandes. Pode jogar com Fortaleza, pode jogar com o Sport. A gente, inclusive, ainda está esperando essa definição aí da CBF em relação a como será o sorteio, como serão os grupos, mas ele está lá. E estando lá já é o primeiro passo para chegar mais longe, quem sabe, né? E é justamente isso que avaliza, Guilherme. O Asa está montando uma grande equipe, ou seja, fazendo contratações, trazendo bons jogadores e buscando um time que possa representar bem não só Alagoas, mas a cidade de Arapiraca, que é a segunda maior cidade de Alagoas e tem um público apaixonado por futebol. Então, como falou o Léo, torcedor vai voltar ao estádio municipal, vai curtir grandes jogos e isso é muito bom porque o Asa vai ter a possibilidade de receber um Fortaleza, de receber aí um Sport Recife em Arapiraca. América de Natal e ABC são sempre adversários legais porque quando se ganha de equipes top de linha lá daquele estado é interessante. Teremos a participação dos clubes de Sergipe, então vale a pena, não é, curtir essa competição porque vai ser extremamente bem disputada. E é claro, o Asa termina tendo uma motivação a mais para montar uma grande equipe, não só para o alagoano, mas também para a Copa do Nordeste e depois para a Série D. Todos são desafios, além da Copa do Brasil. A Copa do Brasil é interessante, que é aquela competição que rende muita grana. A mesma coisa, se passa para a segunda fase, já ganha um dinheiro bom e isso vai ajudando a ir pagando a equipe que se montou. É tudo um processo, né? Quando você faz uma despesa e sabe que trouxe bons jogadores no futebol, você vai ter a possibilidade de, quando for passando de fase nas várias competições, você ir tendo o retorno com premiação e isso vai ajudando não só a pagar aquela despesa que você fez, mas também a avalizar todo o processo que a diretoria planejou para aquele ano. Então, vale a pena realmente montar uma boa equipe e o Asa está no caminho certo, pelo que a gente está observando, né? O Dico Uli está acompanhando a diretoria, como a gente já conversou com o próprio presidente, ele já disse que o desejo é fazer um trabalho bonito em várias competições. O Asa que tem esse calendário preenchido desde o princípio do Campeonato Alagoano, que é 11 de janeiro até o final do ano praticamente, quando vão ser colocadas as competições e o Asa está formando um time principal e certamente vai ter um time reserva, porque é aquilo que a gente sempre falou, não adianta ter só um time bom. Tem que ter um time bom e ter boas opções no banco de reservas. A gente lembra, só para ilustrar, ano passado o Sergipe tem uma equipe boa, mas só que, né, o Daniel Paulista olhava assim para o banco, a gente via pela TV, o Daniel olhava para o banco, rapaz, dava até pena, porque ele tinha pouquíssimas opções para mudar.
Inclusive, a gente observou isso naquele jogo, primeiro jogo do CRB na Copa do Nordeste contra o Fortaleza. É verdade. Que o CRB perdeu lá por 2-0. E ele poderia economizar jogadores sabendo que tinha o jogo da volta. Ele olhava para o banco assim e a câmera, inclusive, salvo engano, mostrava. Ele fecha o jogo com 3 substituições ou 2 para fazer, né? Isso, terminou o jogo ainda com 2 para fazer, porque ele via, não tinha opções para mudar, preferiu, né, deixar os jogadores. E olha que os jogadores renderam, o CRB perdeu só por 2-0 e aqui, né, de forma surpreendente, o CRB jogou muito, terminou vencendo por 2-0. Teve a chance de fazer o terceiro para ser campeão e aí foi naquela dita loteria dos pênaltis, né? Os pênaltis dizem que quem deveria bater era o presidente do clube. Ele tanta responsabilidade que realmente... Mas aí o CRB teve a falta de sorte do seu principal artilheiro, isolou a bola, mandou por cima e o CRB, por conta desse pênalti perdido, não continuou com chance de continuar batendo ali para conseguir o título. Futebol é assim, mas eu acho que essa competição vai ser maravilhosa para o Asa, que volta, né, à competição depois de muito tempo e realmente o fato de não pré-Copa do Nordeste já é legal, né? É um alívio, né? Já é um alívio e já entram os representantes de cada estado que naturalmente são merecedores de estarem aí. Eu sinto a falta, por exemplo, de um Santa Cruz, de um Náutico, que são clubes de grande torcida, poderiam estar, também, né? Mas são as regras do jogo e as regras do jogo devem ser seguidas. Eu queria que fosse uma Copa do Nordeste maior, porque aí poderia encabeçar aí Sampaio Corrêa, o próprio Santa Cruz, o Náutico, o CSA entraria fatalmente, mas a parte que mais me pega nesse retorno do Asa é justamente estar entre os grandes mais uma vez. Sim. Porque ele pode não ganhar do Fortaleza, mas vai jogar com o Fortaleza, um time que hoje é de Série A do Brasileiro, pode jogar com o Vitória. Inclusive, em relação à fórmula do campeonato, ainda não tem nada definido, mas devem ser 4 grupos de 4 equipes cada, e aí um grupo enfrenta o outro, e aí, consequentemente, o Asa terá jogos em Arapiraca, jogos também como visitante. Eu sei que está muito cedo, mas... E aí, o Asa chega até onde? É um time ali para ficar na fase de grupos, chegar no mata-mata? Qual deve ser o objetivo, Márcio? Eu acho que o Asa tem todas as condições e aí, Guilherme, é como você monta o time. Se você montar uma equipe boa, você vai ter condições de passar para a segunda fase tranquilamente. Porque vai que você enfrenta lá no grupo, tem, por exemplo, um Sport Recife da vida, né, que é um clube, pela própria estrutura, vai montar um bom time para o ano que vem, até porque ainda desce se cair realmente, mas pelo jeito, né, já fez a solicitação para cair, né, está lá no final da tabela, dificilmente o Sport consegue permanecer, mas enquanto houver esperança matemática, ele tem a chance ainda. Mas é aquela história, o Sport Recife vai montar uma boa equipe, né, ou, por exemplo, pega um Fortaleza, mas será só um ou 2. Exato, né? não é todo mundo. Então o Asa tem condição de ficar entre os primeiros do grupo dele e aí passar para a segunda fase. Na segunda fase vai depender do que o Asa terá montado para a temporada. É bom destacar isso. E começando com o tempo, o pessoal da Arapiraca pode ter a certeza, né, que a equipe vem para fazer belas competições. Eu tenho toda a certeza de que o pessoal está trabalhando direito em Arapiraca e o Asa vai fazer uma bela campanha no ano que vem. Léo, dá para sonhar aí classificação? Eu vejo muito cedo, né, Guilherme, para se falar. Muito cedo, as equipes ainda estão aí se projetando, muitos estão de férias ainda, pensando somente no próximo mês para começar a montar a equipe. É muito cedo, cedíssimo para fazer uma avaliação. É torcer para que o Asa possa ir longe na competição, quem sabe, mais uma vez, voltar a decidir a Copa do Nordeste. Pois é, a gente fica na torcida que seja uma baita Copa do Nordeste no ano que vem, com 2 equipes alagoanas aí participando e, claro, quanto mais longe elas chegarem, a gente fica na torcida com certeza. Olha, a gente vai para uma rápida parada. Na volta, vamos falar sobre futsal, porque no final de semana, hoje, inclusive, tem Traipu em quadra. Vamos embora e já a gente está de volta.